Bom dia. Dando continuidade ao nosso mini curso de introdução ao LaTeX, certo? Vamos lá. Nós vamos começar hoje sistemas lineares, matrizes, funções definidas por várias sentenças, e nessa seção, basicamente, o ponto principal é esse ambiente aqui, certo? Vai ajudar a fazer todos esses, ok? Também nós vamos ver nessa seção, além do ambiente, vamos ver esses comandos aqui ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Vamos começar com matrizes e determinante, ok? Veja, deixa eu abrir aqui um exemplo logo para a gente ver o ambiente aqui. Ó, né? Vou colocar aqui, nesse PDF aqui, deixa eu ver ele. Certo? Certo? Vou escrever aqui. Beleza. O ambiente é o seguinte, como ele é um ambiente, ele tem assim, né, início, A, R, R, né, aqui já tem as opções aqui, certo? Vou colocar assim. Já vou colocar com o exemplo para a gente já ver na prática, certo? Eu já explico o que significam essas três letras C aqui. Vou colocar assim. Seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Vamos ver o que acontece. Assim, um detalhe. Para usar esse ambiente aqui, veja que aqui apresentou um erro, certo? É porque esse aqui é um ambiente, tem que ser um ambiente matemático. Vou colocar aqui, certo? Aqui. Vou abrir dois aqui, deixa eu fechar. Aqui, vou colocar outra linha aqui. Então veja só. Ele criou isso aqui, ó. Uma linha, três colunas. Seria uma matriz, certo? Então, você já entendeu. Então, essa letra C aqui indica o número de colunas, certo? Uma coluna, duas colunas, três colunas. E ela cada coluna é separada por essa letrinha aqui, letra I, certo? É um caractere especial e essa é uma das funções especiais dela. Sempre que eu quiser mudar de linha, eu coloco essas duas barrinhas, certo? Como aqui é a última linha, eu não preciso colocar de novo, mas poderia se quisesse, certo? Vou colocar outra linha aqui, colocar aqui o número aqui 9, sei lá, só para exemplificar. Veja que esses dois estão em branco porque eu não coloquei nada aqui, ó. Veja. Vou colocar aqui R, qualquer coisa, expressão, certo? X menos 1. Esse espaço aqui no X menos 1, o LaTeX ele não reconhece, certo? Ele entende como sendo a mesma coisa que isso. Certo? Desculpa, eu não compilei, né? Tem que compilar, né? Compilei ou não? Deixa eu fechar aqui para ver o que visualizar. Aqui, certo? Veja, vamos lá. Olha só, e esse C significa que está centralizado, né? Na primeira linha está centralizada, na segunda está centralizada, na terceira também está. Se eu botar, eu tenho três opções para cada uma. Tenho três letras que são opções aqui: C, R, L. R para a direita, L para a esquerda do inglês, né? E C é centralizado. Se eu botar aqui, por exemplo, R, ou seja, a terceira coluna vai estar centralizada à direita. Veja o que vai acontecer. Veja que ele centralizou à direita, tanto que deu essa diferença aqui, ó. Certo? Se eu colocar à esquerda, ficaria assim, ok? Nesses demais aqui, você pode botar da ordem que quiser, certo? Nesses demais aqui, como só tem número, não vai ser nem perceptível aqui, certo? Porque está tudo do mesmo tamanho. Você podia colocar, vamos supor aqui, x ao quadrado menos 1. Então, agora faz diferença por causa disso, certo? Aí, claro, você vai escolher como você preferir, certo? C, R, pode combinar quanto quiser. Se eu quiser outra linha, ou seja, colocar uma letra I aqui, o que acontece? Ele está dando erro. Por quê? Porque eu disse que só é permitido 3 linhas. Vou botar aqui CC, ou seja, eu permito 5 linhas, certo? Veja,
ele permitiu mais uma linha aqui. Para visualizar melhor, vou botar tudo C para ficar mais claro aqui, certo? As colunas. E vou colocar outra aqui. Certo? Uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Aqui eu não botei nada e ficou em branco. Ok? Então, mas veja, tem quatro colunas, mas eu permiti cinco. Então, esse número aqui, tanto de letra, é o número de colunas permitidas. Não quer dizer que eu tenho que ocupar todas, certo? É o máximo que eu posso. No entanto, se eu colocar, eu não posso superar esse número aqui, certo? Se eu colocar menos aqui, tenho quatro colunas. Se eu colocar só três letras, ou duas, ou uma, ele vai dar erro, certo? Ok, enfim. Vamos em frente aqui. No primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ó, seria uma matriz 2×3. Ah, sim, veja que falta o colchete, a chave. Basta botar aqui diretamente, chave e colchete, certo? Só que eu tenho que, se eu colocar assim diretamente, veja, sem, veja como aparece. Fica assim pequenininha, né? Aí você usa novamente os comandos esquerda aqui, direita aqui, certo? Enfim, é isso. Então essa, pronto, você montou a matriz e você pode montar, veja, eu vou repetir aqui só para a gente ter uma noção. Na última linha eu não preciso de duas linhas, duas barrinhas, mas eu vou botar, mas ele permite colocar também. Vou acrescentar aqui só para a gente colocar várias linhas aqui, certo? Só para exagerar aqui, certo? Mesmo que eu coloque esse tanto de linhas aqui, ele vai se adequar, certo? Mesma coisa para a coluna, ok? E claro, eu poderia trocar aqui por colchetes, por exemplo, que é o que está lá naquele exemplo. Ok? Certo? Poderia botar chave aqui também, tanto faz, certo? Eu mostro a chave depois quando for falar de sistema, ok? Mas enfim, essa assim você consegue fazer qualquer matriz. Bem? Vamos seguir. Assim, no meu conteúdo aqui, eu tinha colocado no exemplo 2×3, está aqui ele, a mesma forma, certo? Veja que aqui, novamente, início do ambiente e aqui é o fim, certo? Eu coloquei assim para ficar mais arrumadinho, certo? Você bota esse alinhado com esse com esse. É quando um abre e o outro fecha. Ok? Três colunas centralizadas e está aqui as colunas organizadinhas aqui, ok? Beleza. Se eu quiser um mais geral, como esse aqui, ó, eu vou abrir diretamente o documento dele, certo? Para ficar mais fácil de copiar, porque o texto é grande, certo? Eu vou botar aqui, vou direto lá, vou pegar aqui Shift, clique. Ele vai abrir direto o conteúdo, né? O nome daquele arquivo é conteúdo em curso. E já foi na linha certa, certo? Ok? Veja que eu quero, ó, eu quero uma matriz M por N. Aqui já tem um comando, esse xzinho aqui já é um comando que eu vou citar ele. Não sei se eu já citei alguma vez, mas vou citar. Aquele xzinho é produzido com essa palavra, times, ok? Mas enfim, eu tá aqui o comando, ó, vou copiar ele de novo lá no texto do outro. Vou apagar isso aqui. Só para a gente fazer o exercício. Já está lá na folha, certo? Novamente, iniciou aqui com 4 colunas, certo? Aqui eu fechei, certo? Quando eu compilo, vai ser exatamente o que eu já tinha digitado lá, ok? Veja, esses três pontinhos, vou abrir aqui outro arquivo que já está os dois lado a lado. Veja, essa mesma matriz, certo? Essa matriz foi obtida com isso aqui. Aqui eu usei colchete, certo? Aqui colchete. E o sinal de igual aqui do A para ficar igual à matriz. Novamente, esse times aqui, ó, foi usado aqui, ó, barrinha, underline, para poder aparecer aqui embaixo. Esses três pontinhos aqui, ó, é esse comando. Ldots. Aqui está vazio, né? Não botei nada. As colunas estão organizadas aqui. Não precisa, você pode desalinhar aqui, ele vai entender, mas para ficar organizado, vdots aqui, vdots, ldots, ok? Vdots de vertical, pontos verticais, certo? Enfim, esse ldots aqui, ó, olha só, eu falei aqui, ó, ldots, vdots, falta cdots e ddots. Deixa eu falar logo desse cara aqui ao mesmo tempo aqui. Se eu mudar aqui para C, ó, o que vai acontecer? Ó, esse primeiro eu passei, ele está mais centralizado aqui. Ó. Deixa eu colocar lado a lado para ficar mais fácil. L,
dots. Eles são bem parecidos, esses dois. Veja o que eu fiz. Ó. Esses primeiros 3 pontinhos é a reticência usando C dots. É como se fosse centralizado. Esse 3 pontinhos aqui é mais embaixo, como se fosse uma espécie de underline em 3 pontinhos, certo? Enfim, escolha o que você achar conveniente para o seu problema, para o seu caso. Eu vou manter L dots mesmo aqui nesse caso, certo? Só para exemplificar. Vamos lá, seguindo o nosso conteúdo, assim. E um exemplo usando o D dots, tá aqui, ó. Novamente, essa matriz aqui, ó, que eu fiz, certo? Só para exemplificar, eu botei várias colunas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, veja que eu usei mais letrinha aqui do que o necessário, mas não tem problema, ok? Aqui 1, 0, L dots aqui, L dots aqui, e esse D dots, veja, é essa aqui, ó, é de diagonal, ok? Então, se você precisar usar a diagonal, deixa eu abrir lá o tech, aqui, ó, ele está aqui, ó. Certo? Exatamente, aproveito para informar esse comando aqui, né? Esse comando aqui, esse ambiente início, esse verbatim aqui, né? Tipo, certo? Portuguesado aqui. Quando eu coloco qualquer coisa dentro desse ambiente, ó, veja que ele fechou aqui, ó. Ele vai colocar no PDF exatamente o que eu digitei. Ele não vai reconhecer os comandos, ele vai simplesmente imprimir isso que está aqui no tech, certo? Então é uma boa maneira de você visualizar os próprios comandos. Então, quando eu tiro esse aqui, ó, só fiz copiar aqui e coloquei embaixo, aí ele imprime os comandos, certo? Isso aqui, ó. Quando eu boto dentro daquele ambiente, ele mostra os comandos e o resultado é esse, ok? Beleza. Aí, outra coisa que eu aproveitei aqui foi que o determinante também pode ser visto usando esse ambiente, da seguinte forma, certo? Se eu tiver uma matriz dessa forma, né? Como a gente já viu como é que elas são obtidas, eu posso usar esses comandos aqui, ó. /det é uma fórmula já interna do LaTeX, né? Você usa para determinante. E a única diferença para a matriz, ó, aqui, ó, é você botar uma barrinha no lugar dos colchetes ou do parênteses, certo? No lugar de um colchete, você bota a barrinha vertical aqui e aqui, só isso. Se você colocar a mesma coisa, aí o resultado é esse, ok? Deixa eu abrir aqui de novo o tech. Veja, tá aqui, né? É esse aqui. Se eu tirar a barrinha aqui, porque muita gente, principalmente os alunos estão começando, eles às vezes digitam isso aqui, tanto a função seno, cosseno, às vezes só digitam a palavra. Veja como acontece, ó. Sem botar o comando, né? Digita sem colocar o comando. Aí vai ficar assim, ó. Você percebe logo que ele não usou o tech. Ele vai aparecer de qualquer forma, mas vai entender que é um texto digitado dentro do ambiente LaTeX, certo? E não a função. Enfim, em algumas situações fica muito feio. Deixa eu corrigir lá, botar a barrinha sempre que tiver o comando. Se não tiver o comando, por exemplo, o caso do seno, você cria, como a gente já viu anteriormente. Ok? Seguindo, ainda usando esse ambiente, vamos ver como é que se faz sistema lineares, certo? Tá aqui um exemplo muito simples, ó. Veja, é praticamente a mesma coisa de matriz. Veja, começo com o comando esquerda, a diferença basicamente é essa, e termino com o comando direita, mas aqui é pontinho. Veja, aqui é chave. Como a chave é um caractere especial, eu preciso da barrinha invertida para poder a chave aparecer. Se eu não colocar a barrinha, a chave não aparece. Certo? Diferente daqui que eu não coloquei barra, né? Eu só botei o colchete porque ele não é um caractere especial. Enfim, nesse caso aqui eu só precisei de uma coluna, porque eu não precisei alinhar nada aqui, certo? Ó, mas poderia colocar, ok? Uma coluna centralizada, então ficou assim, ok? Enfim, no tech fica assim, né? Shift click. Sempre que eu volto aqui, para eu não correr o risco, é Shift click nesse navegador aqui, certo? Clique com o botão esquerdo. Se eu clicar aqui, eu quero ir exatamente para esse ponto aqui. Eu aperto Shift no teclado e clique com o botão esquerdo. Aí ele aparece certinho aqui, ok? Então esse é o texto aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Vou apagar esse, certo? Vou fazer assim. Vou apagar esse texto aqui. Tudo bem, deixa aí. Aqui fica assim. Ele ficou alinhadinho aqui, ou se eu tirasse esse pedaço, por exemplo, ó, vou compilar. Eu usei só uma coluna, ele vai fazer e centralizar. Se você quer manter a igualdade
né, alinhado, né? Aí você coloca mais colunas, né? É que eu só usei uma, você pode usar, sei lá, 3 colunas. Aí você colocaria o izinho aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, o sinal de igualdade estaria dentro de uma coluna. Então, ele vai alinhar aquela coluna lá, certo? Então, esse aqui. Aí, aqui você pode usar, eu quero que o C apareça aqui debaixo do A. Aí, você pega aqui e bota aqui, esquerda, L, certo? Enfim, você vai testando e manuseando o que você quiser. Aí, se você quiser, se tiver outro fator aqui, você coloca, ok? Veja, seguindo, no caso desse aqui, ó, bem mais complicado, é um sistema mais geral, com m equações e n variáveis, né? A expressão dele é essa, certo? Vai ficar assim. Veja que eu coloquei aqui 3 colunas, como eu falei, nesse caso aqui. Esses de cá estão todos centralizados, até porque tem o mesmo tamanho certinho, então ele vai dar sempre igual. Coloquei o sinal de igualdade aqui dentro desse cara, certo? E aproveitei e botei um VDOT para saber que tem outras linhas aqui. Você poderia colocar aqui também, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar ele aqui, tá aqui. Vou colocar aqui. Se você quisesse, poderia ter colocado em outro lugar aqui. Vou colocar aqui. Só para a gente ver como vai ficar. Certo? Botei outro VDOT. Se você quisesse alinhado exatamente aqui, ou outro LDOTs, você colocaria mais duas colunas, aí colocaria um izinho aqui, outro aqui, né? E formaria o outro aqui dentro. Enfim, como você quiser, né? Ok? Então, essa é a maneira de digitar sistema lineares. A diferença básica é essa aqui, ó. A diferença para, como se chama? A diferença para matrizes, certo? É uma chave e aqui é um pontinho, certo? Esse pontinho é só para não colocar nada do outro lado, mas você tem que fechar, certo? Se você não colocar o pontinho, vai dar erro, certo? Beleza. Enfim, outra coisa muito boa de usar usando esse mesmo ambiente, na verdade é praticamente igual ao sistema linear, é uma função que é definida por várias sentenças, certo? Você vai usar, e eu vou aproveitar para falar desse comando aqui, mbox. É exatamente igual, certo? Eu vou colocar aqui, já está até aqui o formato, veja, novamente, igual ao caso do sistema lineares, eu começo com isso e fecho com isso. Aqui é pontinho e aqui é barra-chave, certo? E vai aparecer isso aqui, ó. Do lado de cada igualdade, ó, tudo que eu digitei do lado daqui, tudo que vem depois da igualdade, né, fica assim, né? Um membro da igualdade, do membro da equação do lado de cá, o restante do lado de cá, certo? Veja, aproveita que aqui eu já usei vários comandos, né? Aqui eu usei o menor que, maior que, né? Como a gente costuma usar eles muitas vezes. Né? E veja, esse mbox significa o quê? Deixa eu ir lá para o LaTeX. Deixa eu ir no... Aqui, deixa eu copiar ele aqui, certo? Vou colocar para não alterar o meu texto. Deixa eu copiar aqui nesse exemplo. Aqui. Compilar aqui, certo? Ó, ele está aqui, certo? Eu vou apagar um daquele só para a gente ver o efeito aqui. Ó. Vou apagar. Por que eu não escrevi o C diretamente? Ó? Certo? Por que eu escrevi esse mbox aí? Veja, não sei se é pouco perceptível porque só são duas letras, certo? Mas o texto aparece diferente. É porque eu estou digitando um texto dentro de uma fórmula matemática. Então ele vai ficar diferente o texto, como se aqui fosse... Porque é num ambiente matemático. Quando eu coloco o mbox, deixa eu colocar uma palavra maior aqui. Quando eu coloco o mbox, ele vai entender que dentro daquela forma matemática tem um texto que ele quer que considere como texto, como aqui, ó. Certo? Então eu coloco mbox e posso colocar o texto que quiser, ele vai saber que é um texto. Basicamente é isso, certo? Certo? É muito útil, senão o texto vai ficar... Aqui vai ficar aparecendo as letras todo diferente, certo? Tá claro. Se você for escrever um texto, né, que você não quer que reconheça como matemática, use isso. Dentro de um ambiente matemático, certo? Como esse aqui, as duas barrinhas dentro do ambiente equações e outros deles, certo? Enfim, vamos lá. Seguindo, é muito claro isso aí. Outra coisa que eu queria falar era sobre essa notação que a gente usa aqui de vetores, produto interno, produto vetorial, certo? Eu coloquei aqui alguns dos comandos que a gente vai falar, certo?
Esse veczinho, aquele vetor que eu já falei. Veja, aqui é uma palavra composta, né? Então, é linha e sobre, em cima, digamos assim. Aqui é uma palavra com... Ou seja, esse aqui é o que a gente chama overline, né? Vai ser uma linha em cima, digamos. Aqui já é uma palavra composta com 3, veja. Essa daqui, do meio, é a palavra direito. Essa aqui do A para frente é seta. E aqui é de novo sobre. É como se fosse uma seta apontando para a direita em cima da palavra. A gente vai ver. Aqui novamente duas. Aqui é como se fosse uma chave em cima. Esse under, over de novo, toda vez que for under, a mesma palavra dessa é uma chave embaixo, ok? Lembra, underline, aqui é no caso, aqui apesar de ter overline, também existe o underline, certo? Que é aquela barrinha que a gente conhece. C dot, ou seja, esse aqui é uma chave embaixo. Esse aqui C dot é um pontinho. C dots com S é 3 pontinhos. Esse aqui é esse pontinho aqui, ó, certo? Times eu já falei, é o xzinho lá de produto vetorial, por exemplo. Vamos lá. Nesse caso aqui eu já falei antes, é simplesmente barra vec, aparece aquela setinha em cima, ok? Não vou entrar muito detalhe nela, é simples. E aqui, quando eu vou digitar segmento ou o vetor, eu digito assim, ó. Certo? Ou seja, overline, eu vou para lá para o texto. Vou pegar aqui, botar assim. Sim, deixa eu pegar aqui, ó, vou até mostrar aqui já direto. Se eu aumentar aqui, ó, AB, né? Vou botar mais letras, C, D, E. Veja o que vai acontecer, né? No próprio texto aqui, ó. Aparece essa setinha aqui. A seta, ela aumenta conforme a necessidade. Aqui só tem duas letras, mas se eu colocasse aquela outra setinha lá, aquela primeira, que só assim, VEC, VEC, o que aconteceria? Essa setinha, ela não vai mudar de tamanho, então não seria uma boa opção. Mas essa aqui, ela se adequa ao tamanho da palavra, certo? O mesmo vale para esse outro aqui, ó. Vou colocar aqui, barra, overline. Se eu colocar A, B, C, D, aqui, certo? A barrinha vai crescendo junto, ok? O tamanho da necessidade. Existe um outro comando, eu não tenho certeza, eu acho que é assim. Deixa eu ver se é esse. Ele gera uma barrinha também. Só que esse, a barra é que nem aquele VEC, ela é limitada. Ela é boa para um número só, certo? Talvez se eu tivesse só uma letra. Isso aqui eu já estou falando aqui que eu lembrei, mas talvez só uma, tudo bem, ó. Tipo conjugado. Vou falar de conjugado já já, que é o próximo, certo? Tudo bem? Então, se usar o overline, ele vai crescer de acordo com o tamanho. Eu já coloquei aqui, ó, esse comando overline também pode ser usado para conjugado, como eu acabei de fazer, usando a barrinha, barra BAR. Mas se eu tiver o número complexo dessa forma, se eu escrever overline, vai aparecer assim, né? A barrinha em cima do Z. Ok? Como eu já tinha mostrado nos outros. Beleza? Veja, uso da chave, né? Veja que eu estou falando todos esses comandos que eu estou citando aqui, ó. Falei desse. Vou falar desse aqui agora. Desse e do próximo, certo? Vamos lá. Basicamente é isso aqui, ó. Quando eu coloco esse over, deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Opa. Assim. Barra. Vou digitar direto aqui. Over. O editor ajuda muito porque ele já diz, né? Vou colocar aqui. Eu coloquei assim. Vou colocar aqui cifrão, né? Que é matemática, certo? Se eu não botar, ele diz que está errado, certo? Vou colocar aqui 1 barra C dots para dizer que é uma reticência. 1. Digamos que eu quero esse espaço aqui, ele não permite, certo? Ele quer que você bote coladinho aqui. Né? Se eu colocar só esse vetor, eu quero indicar quantas coordenadas tem aqui. Aí eu poderia colocar aqui, ó, usar esse cara para aparecer a chave em cima e colocar assim, ó, certo? N. Okay? Aí vai aparecer lá, certo?
qualquer número. Se eu quiser mais de uma letra, é bom botar assim, certo? Como eu já comentei. Aí você pode botar n-1, por exemplo. Qualquer expressão que quiser colocar em cima aí. Ok? Se for embaixo, a única coisa que muda... Deixa eu escrever embaixo aqui. De novo. Barra. Agora não é over, certo? É under. Ele já botou aqui, ó. Tem várias opções, ó. Beleza? Vou botar aqui de novo. Eu vou copiar, porque se... Sim. Novamente, vai ficar assim. A barrinha já apareceu embaixo, a chave, né? E se você quiser o N para dizer quantos tem, vou botar 100. Vou colocar, digamos que tenha 37. Só para exemplificar um número fixo. 37 entradas aqui, digamos. Ok, claro que você pode usar da maneira que você achar conveniente, certo? É só uma indicação que eu estou falando aqui, certo? É só para dizer como funciona, beleza? Então, produto escalar, produto interno e produto vetorial. Veja, esse pontinho aqui, eu botei aqui barra vec, tá? Esse pontinho é o C dot, certo? Se eu botar C dot, aparece esse pontinho. Tem outros lugares que usa produto escalar com esse pontão aqui. Esse ponto aqui é esse mesmo daqui, ó. E você consegue com esse comando, ok? Aqui, certo? É a mesma coisa. Na hora que colocar esse comando, ele vai aparecer o ponto e esse pontinho aqui. Se eu colocar entre dois vetores aqui, você seria o produto escalar, ok? O produto interno, ó, veja, aqui, esse cara aqui, algumas pessoas usam como ângulo, ou desculpa, como menor que, maior que. Não fica legal. Esse aqui foi construído assim, ó. L, e aqui é ângulo, né? Tipo, a esquerda e a direita. Aí produz esse carinha aqui e esse. Tá aqui, ó. Certo? Quando eu digito aparece isso. Ok? Então, se você for digitar produto interno, você digita usando isso aqui. Tá aqui. Certo? Quando você botar o comando aqui, L, ele já aparece ali, tá vendo? Enfim, é assim que você digita o produto interno, ok? Produto vetorial, deixa eu abrir aqui. Produto vetorial é a mesma coisa, só troca o pontinho aqui, ou esse ponto, né? Troca por times, certo? Que é o xzinho, certo? Barra, vou botar assim, vou tirar esse aqui e botar U times V. Digamos que eu já sei que U e V são vetores, certo? Vou colocar também aqui para centralizar. H1. Ok? Acho que vou ter aqui. Certo? Eu não indiquei a setinha, porque dependendo do livro também não usa setinha, não usa nada, certo? Produto vetorial, certo? Tudo bem? Foi feito da mesma forma aqui. Certo? Não tem nada demais aqui, só isso. Seguindo, mais um. Ah, sim. Times também pode ser usado para produto cartesiano, né? O produto cartesiano de A com B, esse conjunto aqui é o conjunto dos pares ordenados, tal que o A pertence a A, grande, e o B pertence a B. Aproveito para falar do comando A barra IN, certo? O A barra IN significa que o A pertence a azão aqui, certo? E o times, novamente, é a mesma coisa. Eu só botei A times isso aqui. Ok? Não tem muita novidade. Ok? Veja, eu ainda queria falar hoje uma coisa aqui que é muito importante. Talvez fique um pouco grande esse vídeo, porque eu queria falar logo desse ambiente aqui que é muito importante, certo? Ambiente não, desse comando. Seria como incluir figuras, certo? É muito importante esse item, porque você precisa botar gráfico e outras coisas, certo? Então, o comando seria esse, e também nós vamos falar do ambiente, esse ambiente aqui, ambiente figura, beleza? Esse comando aqui, incluir gráficos, eu vou ler assim, porque está no inglês aqui, né? Incluir gráficos. Para usar ele, eu preciso desse pacote aqui, ó. Esse pacote tem que estar lá no seu preâmbulo. Deixa eu colocar logo no meu aqui, eu acho que eu já até coloquei, né? Porque eu já usei figuras. Tanto aqui, deixa eu colocar lá no começo. Aqui, ó, tá aqui ele aqui, certo? Já o botei. E nesse exemplo que eu estou seguindo também, deixa eu ver se eu já coloquei. Tá aqui, já coloquei, certo? Se ele não tiver aqui, os comandos não vão funcionar, certo? Vamos lá. Então aqui, aqui. Beleza. Veja, então
o comum dele é isso aqui, ó. Barra o comando, opções e nome da figura. E essas opções aqui tem várias possibilidades. Escala, ângulo, largura e altura, certo? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver. Deixa eu abrir a pasta para a gente ver o que significa isso aqui. Vou precisar abrir a pasta aqui, ó. Apresentação, certo? Eu estou na aula nessa pasta aqui. E aqui eu já incluí antes, ó, essas duas figuras aqui, ó. Certo? Tá aqui o nome delas, certo? E eu vou usar essas duas figuras aqui lá no texto, certo? Então, tem que estar na mesma pasta que o arquivo TEC. Na verdade, não é necessário. Existe uma maneira de buscar em outras pastas. Mas, por enquanto, vamos supor só isso aqui. Certo? Para a gente não criar mais dificuldades. Certo? Eu vou usar essas duas figuras aqui. Voltando aqui. Vamos lá. Eu vou seguir aqui o exemplo. Vamos lá. Veja, quando eu coloco esse comando aqui, ó, eu botei o centro aqui para ele ficar a figura centralizada. Essa escala aqui significa 50% do tamanho original da figura, e esse aqui eu peguei uma inclinação de 27 graus. Eu girei a figura. Aí você dizia, mas por que eu girei isso? Só para exemplificar, certo? Se você não quer girar a figura, quer colocar do jeito que ela está, não precisa colocar esse parâmetro. Aqui eu vou fazer lá no TEC. Aqui, se eu colocar assim, ó, eu estou dizendo que a largura da figura vai ser 2 e a altura vai ser 4 centímetros. Eu esqueci de botar centímetro aqui, mas tem que colocar, certo? Veja que ele achatou aqui, certo? Deixa eu fazer na prática lá. Veja. Aqui, ó. Eu botei aqui o ângulo 7. Se eu tirar isso aqui e botar 0, o que vai acontecer? A figura é para voltar ao normal. Deixa eu... Não... Ctrl Z. Eu vou alterar lá no exemplo para não alterar o texto aqui, certo? Vou colocar aqui. Para a gente não ficar alterando o texto, certo? Beleza. Aqui. Veja, ele girou esse tanto aqui, 27 graus. Por quê? Porque eu marquei para 27. Mas se eu tirar isso aqui, simplesmente tirar, ou colocar 0, ele vai ser a figura normal, exatamente como eu fiz, né? Essa figura eu fiz lá no GeoGebra, bem simples, certo? Vai ficar desse jeito. O que é essa escala aqui, ó? Essa escala aqui, vou botar 1, para dizer que é 100%. É o tamanho original da figura. Certo? O tamanho da figura é esse. Eu acho que ficou grande, então eu vou diminuir. Se eu achar pequeno ainda, eu posso botar, por exemplo, 1.5. Ele vai dar um zoom na figura. Eu nem coube aqui na página, ele jogou para outro lugar, tá vendo? Mas você faz do tamanho que você quiser. Eu vou botar aqui 0.5 para ela ficar menor. Seria 50% do tamanho real, certo? Tamanho original, certo? Ficou assim. Ok? E aqui, esse aqui foi só para centralizar a figura, certo? Então, se eu colocar o ângulo aqui, né? Se eu colocar o ângulo aqui, eu posso colocar aqui. Desculpa. Igual. Se eu colocar aqui, por exemplo, 45 graus, ele vai girar. Não precisa botar o nome grau, certo? Só 45, ele vai entender. Ele vai girar 45 graus, certo? Nesse sentido aqui. Aí você bota na posição que você quiser, ok? Se precisar, né? Se não precisar, também não precisa fazer nada, certo? Ok? Veja que ela está apontando para baixo aqui. Ok. Outra opção seria essa aqui, ó. Esses comandos aqui, ó. De altura e largura. Geralmente, basta esses aqui. Existem até outros. Acho que a gente entendendo esses, o efeito que tem. Digamos que você quer escolher o tamanho que sua figura vai ser. Veja que essa figura, se eu colocar ela normal aqui, ó, vou apagar, é o símbolo da UFMA, né? Ele é arredondado, né? Ele vai ficar gigantesco, é o tamanho original, ó. Ele é assim, ó, redondo e grande, né? Então, mas se eu quero limitar ele, eu posso colocar largura, por exemplo, 4 e altura 4. Altura e largura 4, certo? Aí ficou assim, ó. Aí você pode botar o tamanho que quiser, certo? Se eu quiser botar 1 aqui, ó, vê como vai ficar, ó. Ele deforma a sua figura, certo? Mas ele vai ter que aceitar, ele vai deformar, ok? Está claro aí, né? Aí você usa de acordo com a sua necessidade, ok? Veja, seguindo aqui no nosso texto, eu vou apagar essa pasta. Só lembrando, a figura tem que estar na pasta, ok? As figuras que você for usar. Sim,
E outra coisa, o formato da figura, veja, formato significa essa extensão aqui, PNG. Nem todo formato ele aceita. O ideal seria PNG, JPG, PDF, porque eu estou compilando direto para PDF, PDF LaTeX. Se eu for compilar para DVI usando LaTeX, eu ia usar outros formatos que nem EPS, certo? Mas em geral ele vai as figuras padrões, PNG, JPG e próprio PDF ele aceita aqui, certo? Para você colocar a figura, ok? E a figura tem que estar na pasta. O que mais? Seguindo aqui, ó. Assim. E agora, uma coisa importante é usar o ambiente figura. O ambiente figura, esse ambiente para incluir figura, eu precisei, com esse comando aqui, incluir, eu precisei incluir essa coisa aqui, certo? Pacote. Mas o ambiente figura, ele é padrão do LaTeX. Eu não preciso daquele incluir nada. Mas enfim, como eu vou usar geralmente combinado, você tem que ter o pacote lá para figuras, ok? Mas enfim, esse ambiente aqui ele é muito útil. Ele vai servir como uma espécie de moldura para a figura. Veja, esse aqui seria o texto padrão dele. Ó. Por enquanto, se apegue apenas ao início e ao fim. Esqueça isso aqui por enquanto, por um momento. Então, início figura, final figura, certo? Em inglês. Esse nome aqui, lugar, são opções, certo? O que quer dizer lugar? É onde vai ser impresso no texto. Esse H aqui significa key, ou seja, onde o comando foi digitado. O T significa topo da folha, geralmente a folha seguinte. B significa embaixo, na parte de baixo da folha, aqui. E P seria uma nova página separada, certo? Veja, eu coloquei aqui do lado, né, para dizer por que é H, T, B, né? O H aqui vem do inglês, aqui, topo, certo? E embaixo, da forma que são escritos em inglês, ok? Enfim, outra coisa, nós podemos combinar mais de uma letra por prioridade. Se eu quero que seja aqui, como eu botei aqui, ó. Pode ser no lugar que eu digitei, mas se não puder, o LaTeX vai tentar. Se não puder, vai ser no topo da página seguinte. Se não puder, numa página separada, ele vai por ordem de prioridade, ok? Mas ele vai dar um jeito. Ok? Tudo bem. Deixa eu colocar aqui só o exemplo para a gente... Eu coloquei aqui um exemplo. Pronto, tá aqui um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Assim. Aí deixa eu falar dos outros comandos. Eu vou apagar esse. Deixa eu falar dos outros, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente ver, ó. Como foi que ele jogou a figura. Aqui, certo? Onde eu digitei ela? Ó? Eu digitei exatamente embaixo da seção aqui, ó. Nossa figura. Certo? Nossa figura, tal. Digitei logo embaixo dessa palavra aí. Então, e botei a opção, a primeira para ser H, aqui. Então ele vai tentar botar aqui mesmo, perto da figura. Se ele não conseguir, a próxima era no topo. Ele jogaria para a página seguinte. Deixa eu apagar aqui o H para ver o que ele faz. Ó, como eu não queria aqui, eu queria no topo, ele joga para a página seguinte. Como não tinha nada na página, ele botou bem no meio aqui, né? Mas ele coloca no topo aqui, ok? Mas enfim, eu vou botar o H de novo. E vou mostrar os outros comandos aqui, ok? Vejam. Essa palavra aqui é para centralizar o texto dentro do ambiente, certo? Aqui é essa mesma linha que eu coloquei aqui nos outros separados. Ó. Sem esse centralizar aqui. Qualquer uma dessas que eu usei como exemplo anterior, eu coloco no meio aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Centralizar a figura, o comando para incluir a figura do jeito que eu quiser, e tem essas outras duas novas linhas aqui, ó. Essa daqui, caption, essa aqui, essa de que escreve assim, seria uma legenda para a figura, é o nome que eu quero que apareça na figura. E esse aqui, o nosso label, né, é como eu vou usar para referência cruzada, aquela mesma coisa, eu vou usar a /ref e vou citar a figura. Veja como fica. Aqui. Pronto. O nome que eu coloquei lá na legenda é o que vai aparecer aqui, figura 1.1. E da mesma forma como eu já fiz com teorema, com outras coisas, se eu botar /ref assim,
ele vai aparecer a figura aqui também, todos os outros que tiver. E aí, vou botar aqui, veja a figura. Certo? E o link vai, ó. Se ele tiver aqui, porque já está na página certa. Mas se eu colocar, aqui, vamos supor aqui, outro parágrafo aqui, só para testar. Vou compilar mais de uma vez para ficar, digamos que em outro parágrafo, ó, nossa figura, veja a figura, né, porque está tudo junto lá, né? Aí ele vai para a figura, como está aqui, né? Figura 1.1 está aqui. Né? Enfim, mesma ideia, ok? Então, é assim que botam uma figura. Só para concluir, o vídeo está ficando grande, mas eu queria dar uma dica aqui. Aqui é mais uma dica para usar esse comando aqui. Ó. O comando incluir, eu já usei ele aqui, né? Incluir figura, mas ele separadamente, eu posso usar ele para criar um novo... vou mostrar aqui para vocês na prática, certo? Digamos que eu quero limpar aqui meu preâmbulo, certo? Eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou criar ele, salvar ele na mesma pasta que está o meu exemplo, ó, exemplo 6, ó, apresentação exemplo 6, e vou dar um nome para ele aqui, ó, meus pacotes. Meus pacotes. .tech. E vou copiar, não tem nada dentro, certo? Vou copiar exatamente isso aqui, ó. Vou copiar, não, vou recortar, ó. Não vou deixar nada aqui no meu texto. Vou jogar aqui dentro. Veja, aqui eu não coloco no início aquele classe do documento. Não tem classe, é só o conteúdo que eu quero, só os meus comandos. Vou salvar, certo? E agora, veja que aqui não ficou nada, né? Só essa linha e essa. Eu vou compilar aqui, ó. Vai apresentar um monte de erro porque eu não tenho nenhum dos pacotes que eu estava usando. Aí eu vou fazer assim, ó. Incluir qual arquivo? Meus pacotes. Que foi como eu dei o nome lá. Vou compilar aqui mais de uma vez, pronto. Então, aquele preâmbulo que está aqui é como se ele tivesse todo aqui de novo. Aí meu arquivo fica mais limpo. É outra aplicação desse comando, certo? Aí aqui, já, tá vendo? Aquele preâmbulo todo fica mais limpo. Beleza? Esse mesmo comando poderia ser usado para incluir capítulos. Eu podia digitar um capítulo totalmente separado e depois só incluir o capítulo aqui, certo? Então é isso. Por hoje é isso, ok? O vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas é porque eu precisava falar de tudo isso, ok? Até a próxima.